social, trazer esses temas que nos instiguem, despertem curiosidade, nos lancem questões novas. É assim que se faz a ciência, não de outra maneira. E dentro do espírito de lições de pensamento econômico-social, nosso apresentador, nosso palestrante, tem 1h e 15, não haverá debate, e após será aberto para o público. É lógico, mas não é assim. Bem, o professor Iglesias é professor de doutor em Física, professor de pós-graduação em Física, professor de pós na Economia, e tem trabalhado essa intersecção, aparentemente paradoxal, entre Economia e Física. Questões estatísticas também que envolvem processos. Então, acho que será uma palestra muito interessante. A tua vinda, acho que certamente nos contribuirá muito para o aprendizado dessa casa, de todo o público. Então, com a palavra o professor Iglesias, durante 1h e 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. Eu prefiro falar em pé. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Fundação de Economia Estatística, ao Carlos, pela oportunidade de dar esta palestra e de conhecer a Fundação. A gente sempre passa na frente, mas é a primeira vez realmente que eu venho aqui. Bom, eu vou, como o Carlos me apresentou, a minha formação é de físico, mas faz já mais de 10 anos que, junto com outros colegas, estamos trabalhando na economia. Eu sou orientador na pós-economia da URGS e também tenho orientado na pós-graduação em economia da PUC. E neste momento, junto com um colega da Faculdade de Economia, estamos co-orientando um doutorado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é o porquê dessa invasão ou dessa intromissão da física na economia. Então, eu queria mostrar um pouquinho, muito rapidamente, porque na realidade eu quero chegar logo ao assunto da palestra, mas muito rapidamente um histórico, né, de que essas intromissões não são tão recentes como a gente imaginaria. Né? Isso aqui é para mostrar que a física na economia já é uma disciplina relativamente bem estabelecida. Existem livros texto, né? E não são de agora. Esse livro aqui é do ano 96 e inclusive temos uma disciplina de econofísica na Faculdade de Economia, né? Que na realidade, apesar da palavra, não significa que a gente faça uma física da economia, senão que é mais aplicar métodos da física a problemas econômicos. E o que eu vou usar para esta aula, para esta palestra, é essencialmente esse trabalho que, junto com uma colega, publicamos em 2012, que é o conceito de entropia e de equilíbrio em modelos de mercado. Um pouco tratando de estabelecer o paralelo e a diferença entre o conceito mecânico, o conceito físico ou da engenharia de equilíbrio e o conceito de equilíbrio na economia. Mas, fazendo um pouquinho de história, o primeiro físico que trabalhou na economia foi o próprio Newton. Né? Nos últimos 20 anos de vida, né, ele deixou qualquer pesquisa na área da física, né, que é onde ele realmente se destacou, né, o famoso livro Os Princípios, onde ele estabelece as leis do movimento e a lei da gravitação universal, para ser o chefe da Casa da Moeda.
Então, durante os últimos 20 anos, ele era um lorde, né? Ele recebeu o título de ser da coroa inglesa e recebeu esse cargo que a Casa da Moeda, na época, combinava a emissão de moeda, como o nome indica, mas também a recolhição de impostos, e o lucro dos agentes de impostos era um percentual sobre o imposto recolhido. Então isso significava uma motivação extra, né, na hora de perseguir os evasores. Além do seu trabalho como coletor de impostos, o Newton ele ressuscitou os dentes nas moedas. Um dos grandes problemas, as moedas eram feitas de metais relativamente valiosos, né? Cobre, prata e ouro. Então o desgaste de uma moeda podia significar um certo lucro. Então ele introduziu os dentes, ou seja, se a moeda perdia os dentes, perdia o valor legal. Ele não foi o criador, já existem moedas da antiga Grécia que tem também esses dentes, né? Mas nesse momento na Europa ele reintroduziu essa ideia. Um outro, já em épocas mais recentes, um outro físico que trabalhou em economia é o Louis Bachelier. Na sua tese de doutorado, ano 1900, a tese se chama Teoria da Especulação. Ele faz um estudo dos mercados de valores, descobre o movimento browniano, né? Antes do Einstein. A tese do Bachelier foi publicada no ano 1900, o trabalho do Einstein é de 1905 e ele explica o caminho aleatório, o movimento browniano, né? a distribuição gaussiana 5 anos antes do que o Einstein. Só que na época ele, digamos, não foi bem recebido o trabalho e depois da tese ele passou a dar aula em colégios de segundo grau. Mais recente ainda, provavelmente vocês devem ter ouvido falar da equação de Black-Scholes para calcular preços de contratos de futuro. O que menos gente sabe é que o Fischer-Black, né, um dos autores dessa equação, era um físico nuclear. Ele só não recebeu o Prêmio Nobel em Economia, que foi dado ao Scholz e ao Merton em 97, porque morreu no ano 94. Essa equação foi a primeira versão dela, foi publicada no ano 73 e foi a que impulsionou todo o mercado de futuros, como a gente trabalha hoje, no mercado de derivativos. Por quê? Porque até esse momento não existia uma forma, digamos, matematicamente segura de calcular preços de contratos. Né? Os contratos se calculavam por uma estimativa de preço, mas o Black e o Scholz publicam essa equação no ano 73, vê o valor do contrato, sigma é a volatilidade do bem que está por trás do contrato, esse é o valor no momento de assinar o contrato, R é a taxa de juros, né? E se a gente supõe que as flutuações são gaussianas, que seguem uma distribuição normal, essa solução, essa equação, apesar do aspecto complicado, pode ser resolvida analiticamente e a gente tem uma equação para calcular o valor dos contratos de futuro. Vamos, já que a gente falou em os preços seguirem uma distribuição gaussiana, vamos fazer um rápido análise da flutuação de preços, seguindo um pouco as ideias de Bachelier e as ideias de Black-Scholes.
A primeira observação de um movimento que segue uma distribuição gaussiana foi feita por um botânico, Robert Brown, lá pelo 1800, né? E o que ele observou é que se a gente coloca partículas muito leves, no caso ele observou partículas de pólen de plantas na superfície de um líquido, essas partículas sofrem um movimento completamente aleatório. E na época ele não soube explicar, ele até desenvolveu uma teoria pensando que o grão de pólen tinha uma espécie de flagelo, né, como alguns organismos unicelulares, que impulsionava ele numa direção ou noutra, mas a explicação que, digamos, a que todo mundo aceita hoje, a explicação do Einstein de 1905, é que as moléculas do líquido batem nessa partícula que é muito leve, em forma aleatória. Então, esses impactos deslocam a partícula em forma aleatória, em forma randômica, e isso que, em homenagem ao Robert Brown, nós chamamos hoje de movimento browniano, né? Então, esse tipo de movimento aleatório, aqui está o microscópio do Brown, aqui outra imagem desse movimento das partículas, e esse aqui era o trabalho do Einstein mostrando, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, mas digamos, o ponto essencial do trabalho do Einstein é que o movimento da partícula de pólen é um caminho aleatório, né? O agente em geral usa a expressão inglesa, né? Um random walk, e que quando uma partícula se mexe, né, por exemplo, com igual probabilidade de um lado para outro, o deslocamento, né, ao final de um certo tempo é proporcional à raiz do tempo. Esse aqui é o deslocamento quadrático, que é proporcional ao tempo. Se a gente toma a raiz, então o deslocamento em média é proporcional à raiz do tempo. Isso é o que caracteriza o movimento difusivo, diferente do movimento que os físicos chamam de balístico, em que se a velocidade é constante, o deslocamento é proporcional ao tempo, né? A fórmula que a gente estuda no primeiro grau, né, é D igual a velocidade vezes tempo. Aqui é a raiz do tempo, ou seja, o deslocamento é mais lento, e a difusão vale não apenas para o movimento browniano, mas vale para qualquer sistema em que nós tenhamos um caminho aleatório e onde a probabilidade de ir para um lado ou para o outro é equivalente. Então, o Einstein publica esse trabalho em 1905, só como referência histórica, talvez algum de vocês lembrem, em 2005 foi declarado pela Unesco o Ano Internacional da Física. Por quê? Porque em 2005 se cumpriram 100 anos que o Einstein publicou no mesmo ano 3 trabalhos fundamentais. Um dos trabalhos fundamentais foi esse aqui, o outro, que é muito mais conhecido, pelo menos de ter se ouvido falar, a teoria da relatividade, e o terceiro, que é a base da física quântica, que é o efeito fotoelétrico. Então, claro, precisa ser um gênio como Einstein para, num único ano, né, publicar assim 3 trabalhos que revolucionaram a física e a estatística. Apesar de que, se a gente for fazer honor exatamente à história, como eu falei antes, esse trabalho aqui o Bachelier tinha feito 5 anos antes, mas o trabalho caiu na escuridão, ou seja, só foi redescoberto nos anos 70.
em que a tese foi reeditada, mas digamos, a gente tem certeza de que o Einstein e quem seguiu Einstein não conheciam nessa época o trabalho do Bachelier. Bom, no ano 1908 o Paul Langevin continua estudando o movimento browniano, né, o caminho aleatório. Ele encontra uma equação bem mais simples do que o trabalho do Einstein, mas o resultado é equivalente. Bom, isso aqui são alguns detalhes do trabalho do Langevin. Se isso aqui fosse um curso, a gente entraria nesses detalhes, mas o que eu quero que vocês notem apenas é que ele escreve uma equação aqui que é essencialmente a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Aqui está massa vezes aceleração, né? Os dois pontinhos para o físico significa a derivada segunda, igual a uma força que é a força de resistência do fluido, né, que é uma força então que é negativa e proporcional à velocidade, ou seja, quanto mais rápido se mexe a partícula, maior é essa resistência do fluido. E aqui, e essa é a grande originalidade do Langevin, ele coloca uma força aleatória, uma força flutuante. Então a gente diz que o Langevin é o criador da teoria dos processos estocásticos. Ou seja, ele foi o primeiro a escrever uma equação diferencial com um termo estocástico, com um termo aleatório. É claro que para resolver essas equações a gente tem que tomar valores médios, né? Mas em 3 linhas a gente chega ao mesmo resultado do Einstein, de que o valor médio do quadrado do deslocamento é proporcional ao tempo. Bom, aqui está novamente o Bachelier, está repetido. Isso aqui é uma imagem do random walk, né, do caminho aleatório bidimensional, e o exemplo que se dá nos livros textos é o de um bêbado tentando voltar a casa, né? Então ele percorre um caminho, né, que demora mais do que o normal, vamos dizer assim, para voltar à própria casa, e a distribuição de probabilidade é a velha conhecida distribuição gaussiana. Esse aqui é o desvio padrão, né? E então eu acho que em algum lugar deve estar graficada essa distribuição gaussiana. Mas antes de continuar, já que a gente falou no bêbado, tem um livro excelente, eu acho que foi publicado uns 3 anos atrás, que sobre probabilidades e estatística, que chama O Andar do Bêbado, né? Ou seja, um pouco baseado nessa analogia entre o caminho aleatório e o andar do bêbado, que aqui a imagem não ficou muito clara, mas depois, se vocês quiserem, eu posso dar o autor, é o Leonard Mlodinow. E nós temos aqui algumas imagens de random walk. Esse aqui é um random walk em 2 dimensões, né? Ou seja, o andar do bêbado sobre um plano. Mas o interessante é que digamos, esse aqui seria um exemplo de como andaria o bêbado, né, percorrendo um determinado espaço, ou, se vocês quiserem, como se desloca uma pessoa a pé dentro da cidade, supondo que ele não tem
um objetivo fixo. Então, esse é um bom exemplo aqui de um caminho aleatório em duas dimensões. Mas quando as pessoas usam algum meio de transporte, o random walk se parece mais com essa imagem aqui. Ou seja, por exemplo, a pessoa pega um voo de Porto Alegre para o Rio, passa um tempo no Rio, depois pega um voo a São Paulo, passa um tempo em São Paulo, pega um voo a Brasília, passa um tempo em Brasília. Então vocês veem que esse random walk combina deslocamentos grandes com deslocamentos em torno de um certo ponto. E o interessante é que se a gente amplifica uma parte desse random walk, essa parte aqui tem as mesmas propriedades. Temos deslocamentos pequenos, um deslocamento maior, deslocamentos pequenos, um deslocamento maior, né? E assim por diante. Esse tipo de caminho aleatório é bem diferente do caminho aleatório gaussiano. E tem um nome, que é o voo de Lévy, porque a distribuição desses passos do caminho aleatório é bem diferente da gaussiana. Vejam que na gaussiana as distâncias percorridas são sempre da mesma ordem de grandeza. Por exemplo, se cada passo vale meio metro, a pessoa percorre a cada passo meio metro e depois de um certo tempo terá percorrido 10 metros, 100 metros. Mas aqui pode percorrer 1000 quilômetros, depois ficar dentro da cidade percorrendo distâncias da ordem de 1 quilômetro, depois percorre de novo 300 quilômetros. Então, a probabilidade de percorrer distâncias maiores é bem maior do que numa distribuição gaussiana. E essa distribuição é o que se chama a distribuição de Lévy. Aqui nós temos a curva aqui mais alta, não, desculpem, a mais baixa, corresponde à distribuição de Gauss. Essa distribuição de Gauss, para valores muito grandes da variável, cai como é a menos x quadrado. É a fórmula aquela que a gente colocou, é a menos x quadrado dividido pelo desvio padrão ao quadrado. Essas outras distribuições aqui são simétricas, igual que a gaussiana, mas vejam que elas são mais estreitas, mais altas e elas caem mais devagar para zero, mais lentamente para zero do que a gaussiana. Aqui nós temos valores entre 2 e 15, aumentado. Então, essa curva aqui é a gaussiana e essas aqui são distribuições de Lévy. Vejam que elas decaem mais, vão mais lentamente para zero. Em geral, a distribuição de Lévy tem a queda é de tipo 1 sobre x elevado a uma potência. Então a gente fala em lei de potências, entanto que a gaussiana cai exponencialmente. Então a diferença principal entre as distribuições de Lévy e a gaussiana é que um processo que segue uma distribuição de Lévy, eventos raros podem acontecer com uma probabilidade maior do que na distribuição de Gauss. E nós temos vários processos que seguem distribuições de Lévy, por exemplo, os terremotos. Se a gente faz um gráfico da frequência dos terremotos em função da intensidade, a queda não é gaussiana, não é exponencial, senão que segue uma lei de potência. Se a gente faz um gráfico log-log, vou mostrar agora, isso cai como uma reta, e essa é a origem da lei de Gutenberg-Richter para a intensidade dos terremotos e da escala Richter para medir a magnitude dos terremotos. A escala Richter é uma escala logarítmica,
assim como a escala da intensidade do som, a escala de decibéis, também é uma escala logarítmica. O que significa que se a intensidade de um terremoto passa de 5 para 6, nós estamos multiplicando por 10. Um terremoto com uma magnitude uma vez maior, na realidade a energia liberada é 10 vezes maior. Todos são gradual. Todos são caminhos aleatórios. São caminhos aleatórios, mas seguindo distribuições de Levy. Bom, e agora indo para a economia, aqui nós temos a flutuação no retorno, né, de um índice da Bolsa de Valores. Aqui no caso é o S&P 500 da Bolsa de New York. E se a gente faz um gráfico aqui, os círculos são os retornos é a diferença entre o valor presente e o valor anterior. O valor anterior depende do acesso aos dados que a gente tenha, pode ser do segundo anterior, da hora anterior ou do dia anterior, dividido pelo preço. Então o retorno é uma variável sem dimensão. Quando o preço aumenta, o retorno é positivo; quando o preço diminui, o retorno é negativo. Então essa curva está centrada em zero. Aqui significaria retorno positivo, aqui retorno negativo. Aqui o gráfico é um gráfico logarítmico. Então, quando a gente aplica logaritmo a gaussiana, como a gaussiana é a menos x quadrado, ao tomar logaritmo fica x quadrado logaritmo de e. Então fica uma curva que parece uma parábola. Essa aqui é a distribuição gaussiana, essa é a distribuição observada, e essa aqui é a melhor distribuição de Levy que a gente pode usar, que mesmo assim ajusta bem a parte central da curva, mas vejam que há um desvio significativo na parte das grandes flutuações. Então, as flutuações de preços de mercado, elas não seguem estritamente uma gaussiana, elas seguem distribuições de Levy, só que o problema é um pouquinho mais complicado, porque, bom, aqui nós temos só como ilustração o índice Bovespa entre 68 e 2007, mostrando as grandes flutuações. Bom, e aqui a gente pode ver duas coisas, né? Primeiro, que há uma, digamos, por baixo do ruído há um crescimento global da economia, né? Esse crescimento é um crescimento exponencial, mas nós vemos que temos períodos de grandes flutuações e períodos de relativa calmaria, de relativa estabilidade. Aqui, bom, a estabilidade quase não existe, mas aqui, quando o crescimento é mais ou menos uniforme, a gente fala que é um período de relativa estabilidade. Vejam que aqui o índice em 2007 estava em 40 mil, chegou a estar em 70 e poucos mil pouco antes de 2008, e agora está um pouco acima disso aqui, está, eu acho que 49 mil, 50 mil pontos. Bom, essa alternância entre períodos de grande volatilidade e períodos de estabilidade, a gente fala em uma clusterização da volatilidade, ou seja, uma aglomeração da volatilidade. Nós temos períodos de grande volatilidade seguidos de períodos de relativa calma. Aqui de novo, né, grande volatilidade e períodos de calma relativa. E isso aí é uma característica dessas distribuições não gaussianas, distribuições do tipo Levy, mas tem alguns detalhes que imagino
Ou seja, vocês trabalham com estatística, o que nós chamamos de volatilidade na economia é o que um estatístico chamaria variância, e uma característica das distribuições de Lévy é que elas têm variância infinita. Por isso que elas não obedecem ao teorema central do limite. Tem um teorema da estatística que diz que uma distribuição de probabilidade depois de um número grande de realizações tende a uma distribuição gaussiana. Mas o que às vezes a gente esquece de ler nesse teorema é que uma das hipóteses é que a distribuição de probabilidade tem que ter variância finita. As distribuições de Lévy têm variância infinita. A variância, lembrem, é o valor médio de x quadrado. Agora, isso tudo bem por uma distribuição que é dada por uma fórmula matemática, significa que a integral de x quadrado multiplicado pela distribuição de probabilidade diverge. Mas numa distribuição real, a variância é sempre finita, porque eu vou calcular o valor médio de x quadrado sobre uma série temporal finita. Então, uma das dificuldades com as séries associadas com os mercados é que elas dependem da escala temporal. Então, vejam vocês, aqui esses pontos vermelhos, se a gente considera os dados a cada 30 segundos, os violetas a cada 2 minutos, os verdes a cada 8, aqui o lilás 32 minutos, amarelo 1 hora e o azul claro 2 horas. Se vocês lembram que a gaussiana nesse gráfico logarítmico parece uma parábola, vejam que aqui a distribuição é muito larga, é muito parecida com uma distribuição de Lévy. Mas aqui é muito parecida a uma parábola. Ou seja, o tipo de distribuição que a gente observa fazendo a análise de mercados de valores depende da escala temporal. E esse é um complicador, por quê? Porque a distribuição de Lévy que ajusta essa curva não é a mesma que a que ajusta essa aqui, ou essa aqui, etc, etc. Então, quando a gente vai, se quiser operar no mercado e quiser usar os dados que a gente tem sobre o mercado para poder fazer uma estimativa de qual é a probabilidade de uma grande flutuação positiva ou negativa, nós temos que cuidar qual é a escala de tempo que nós consideramos. Então, se eu vou aplicar dinheiro na bolsa para deixar uma poupança por 5 ou 10 anos, então eu posso considerar que as flutuações da bolsa são uma gaussiana. E que, como o índice sobre períodos muito longos de tempo segue uma exponencial crescente, no mínimo eu vou manter o valor do dinheiro aplicado. Agora, se eu sou um especulador que quer aplicar hoje para vender amanhã, ou vender hoje para comprar amanhã, então temos que considerar essas distribuições de curto prazo, ou seja, considerar que o sistema segue uma distribuição de Lévy. E é aí onde vai aparecer o conceito de entropia. Nós estamos falando aqui de mercados, vamos falar de uma outra distribuição. Mas se depende do tempo, sim. Não é o browniano lá voltando Sim, para tempos longos voltamos ao movimento browniano, exatamente. Tá? Só que os operadores, esses que a gente vê nos filmes, eles trabalham em prazos de tempos curtos, até porque eles têm que acompanhar as flutuações para tentar obter lucro tanto na suba como na baixa. E aí, nesses momentos, as grandes flutuações são importantes. É claro que tem
Isso seria uma outra aula sobre o comportamento de mercados. Tem o que o Alan Kirman chama de efeito de manada. Por exemplo, nos mercados, quando um operador compra, os outros tendem a tomar a mesma decisão, e isso automaticamente faz o preço subir muito. Então, o grande problema dos mercados é que a decisão afeta o resultado. Ou seja, não é um sistema, não é como jogar na roleta, onde a gente observa os números que saem e pode apostar ou não, mas mesmo que toda a mesa jogue no zero, o número que vai sair é qualquer. Entanto que no mercado, se todo mundo aposta que o mercado vai subir, o mercado de fato sobe e afeta o resultado. É o que chamam em estatística de predições autorrealizadas. A predição se concretiza porque eu estou influenciando para que ela seja real. Bom, agora vamos falar de outra distribuição, que é a distribuição da riqueza ou da renda e da desigualdade. Esse aqui é uma lâmina que eu encontrei na internet, que é bem ilustrativa. É uma lâmina lá de 1890, mais ou menos, e é publicada por uma espécie de confederação de sindicatos ingleses, mostrando o que eles chamam da pirâmide social. Então, os proletários, a burguesia, o exército, a igreja, os governantes e o dinheiro no topo da pirâmide. Porém, o interessante é que essa ideia de pirâmide social não vem só dos sindicatos marxistas, senão que o primeiro, pelo menos que a gente saiba, o primeiro economista a estudar a distribuição da riqueza foi o Pareto. Ele publicou esse livro, o Curso de Economia Política, em 1896, e aliás, o Pareto também é um caso. Ele é um engenheiro formado no Politécnico de Torino, e ele vai trabalhar na Suíça, em Lausanne, onde vira professor de economia. Ele sucede ao Walras em Lausanne na cátedra de economia, e tem alguns conceitos que quem estudou microeconomia, o equilíbrio de Pareto, é uma das ideias clássicas dele. Mas esse trabalho talvez não seja tão conhecido, que é sobre a distribuição da riqueza. E o que ele comenta nesse texto, o livro, infelizmente, faz muito tempo que não é reeditado, então eu tive que fazer isso aqui, ou escanear um xerox. Mas o interessante é que ele diz que a distribuição da riqueza não segue a curva de erros. Curva de erros é outro nome para gaussiana, para distribuição normal. E então ele diz: à primeira vista, a distribuição da riqueza deveria seguir a curva de erros, mas não é assim. E o que ele coloca é que a curva tem esse aspecto aqui, e que ele chama de pirâmide social. Então, aqui Y mede o número de pessoas, e aqui a riqueza, os salários. Então, salários baixos, muitas pessoas; salários altos, poucas. Então, essa é essencialmente, nada tem mudado nos últimos 100 e poucos anos. Mas a distribuição, isso que a gente chama de distribuição de Pareto, segue uma lei, então, lei de potências,
esse expoente aqui é também chamado expoente de Pareto. Ele coloca no livro uma tabela do valor desse expoente, está em torno de 1,5, e quanto maior o expoente, mais aplastada é essa curva, maior é a desigualdade, quanto menor, mais igualitária é a distribuição. Mas, então, o Pareto é o primeiro que encontra essa distribuição não gaussiana para a riqueza. Esses aqui são dados mais recentes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Novamente o gráfico é duplamente logarítmico, e são dados do imposto de renda. Então, aqui nós temos uma região que segue uma gaussiana, que corresponde aos ingressos médios e baixos, e para os ingressos altos nós temos uma lei de potência, ou seja, uma lei de Pareto. O mesmo se observa aqui na Grã-Bretanha, né? Uma gaussiana para ingressos médios e baixos e uma lei de potência para ingressos altos. O mesmo se observa quando a gente faz um gráfico do produto interno bruto. Eu, quando estava organizando essas lâminas, procurei dados mais recentes, mas nenhum deles em forma tão acessível como para fazer um gráfico rapidamente. Mas o que se vê é que os países mais ricos, né, Estados Unidos, isso aqui é 2002, então a segunda economia na época era o Japão, né? O Brasil na época acho que estava em nono ou décimo, mas os países mais ricos, aqui dá para passar uma reta que corresponde a uma lei de potências, e os mais pobres, aqui nós temos novamente a parábola que caracteriza a gaussiana, né? Então vocês veem que essa distribuição não gaussiana é bastante universal. Isso aqui são dados do IBGE sobre a distribuição de salários no Brasil, salário anual em reais e número de famílias que recebem esse salário. Aqui os salários mais baixos se ajustam perfeitamente com uma gaussiana. Os salários altos, bom, há muita dispersão, mas a gente pode, com boa vontade, fazer passar uma linha reta, ou seja, segue aproximadamente uma lei de potências. O expoente é 2,7, mas aqui tem um detalhe técnico: as distribuições do Pareto são distribuições cumulativas. Então, corresponderia à integral dessa distribuição aqui. A integral de uma função que tem expoente 2,7 negativo é 1,7, então estaria dentro da ordem de grandeza que o Pareto previu. Bom, isso aqui é a lei de Gutenberg-Richter, mostrando que nós temos leis de potência em vários outros fenômenos físicos. Extinções de espécies também seguem uma lei de potências. Mas tem um livro muito bom de um físico chamado Per Bach. Eu não lembro agora o título em português, How Nature Works em inglês. Alguma coisa como funciona a natureza, e ele mostra, por exemplo, a frequência de palavras na língua, segue a lei de potências, a separação em frequência das notas. Isso é bem interessante, porque se a gente pega a música clássica, Bach, Mozart, Beethoven, e a gente faz um gráfico entre duas notas sucessivas, mede qual é a separação de frequência. Isso segue uma lei de potência. Quando a gente faz o mesmo trabalho com música de rock, segue uma gaussiana, só que a distribuição gaussiana é a distribuição que dá por ruído.
Então, em termos de distribuição de frequência, a música de rock está mais perto do ruído do que a música clássica. Bom, mas eu falava que o expoente de Pareto dá a desigualdade. Um expoente alto significa desigualdade alta, expoente baixo significa desigualdade baixa. Mas hoje em dia a gente usa outro coeficiente, né, que é o coeficiente de Gini, né, aparece com muita frequência nos jornais, né, e o coeficiente de Gini essencialmente diz o seguinte, né, isso aqui seria uma distribuição igualitária, né, aqui eu distribuí maçãs entre 10 pessoas. Se cada pessoa recebe uma maçã, então a distribuição cumulativa é essa aqui. Uma pessoa, uma maçã, duas maçãs, três, 10 pessoas, 10 maçãs. Agora, se a distribuição for desigual, então nós temos uma curva como essa aqui, em que, vejam, a última pessoa, a décima, tem 10 maçãs a mais do que a penúltima, né, que por sua vez tem 6 a mais do que a oitava. Então a diferença no número de maçãs de cada uma está ordenada no gráfico em forma crescente, né? Digamos, os dois mais ricos em termos de maçãs têm mais de metade do total. Bom, e a curva que usamos para ajustar essa distribuição cumulativa se chama de curva de Lorenz. Essa curva aqui que tem essa curvatura para baixo. Lembre que a distribuição igualitária era uma linha reta. E a área compreendida entre a distribuição igualitária e uma distribuição mais realista, dividida pela área desse triângulo aqui, é o que o Gini define como um coeficiente de desigualdade. Se a curva de Lorenz é de igualdade perfeita, essa área se reduz a zero e o coeficiente de Gini é zero. Se a curva de Lorenz é de desigualdade perfeita, ou seja, todo mundo tem zero, e o último concentra as 30 maçãs, então a área da curva de Lorenz e a do triângulo são iguais e o coeficiente de Gini é 1. Eventualmente a gente usa uma escala entre 0 e 1, entre 0 e 100, mas é só uma mudança de escala. Esse aqui então é o coeficiente, o índice de Gini, né? Essa área em amarelo comparada com a área do triângulo. Os físicos, para, não sei, talvez vocês também usem o mesmo, mas é bem mais fácil do que integrar e calcular áreas numericamente, é calcular esse valor médio, que é o valor médio da diferença de todas as riquezas dividido pela riqueza total, e isso dá para provar que é exatamente igual à fórmula original de Gini, que é essa integral aqui. Ou seja, essa integral e esse valor médio valem o mesmo, e isso nos dá o valor do coeficiente de Gini. Aqui nós temos o coeficiente de Gini para vários países entre o final da Segunda Guerra e os primeiros anos do século XXI, né? Com a maior parte dos países europeus ficando entre 30 e 40, alguns abaixo de 30, como os países escandinavos, Brasil e México entre 50 e 60, o Brasil agora parece que está em 52, né? Mais ou menos. Nós temos aqui um mapa do índice de Gini, tons de verde para maior igualdade, tons de vermelho para maior desigualdade, mas
eu lembro que esses dados são de 2002, né? A situação tem melhorado recentemente, mas há um outro coeficiente, outro índice para medir desigualdade, que é o índice, o coeficiente de TEI, que em geral é menos conhecido, menos usado, mas interessa particularmente os físicos porque o coeficiente de TEI corresponde exatamente ao que nós chamamos de entropia, a entropia de uma distribuição. Então aqui eu vou fazer, e já estou terminando, uma analogia entre um sistema físico e um sistema, entre um mercado. Imaginem que nós temos aqui duas moléculas com energias um pouco diferentes, em alguma escala de unidades, isso me interessa. Essa aqui azul tem 30, a vermelha 32. Aí elas chocam, elas sofrem uma colisão e uma delas transfere uma certa quantidade de energia para a outra e tem uma que sai com 45 de energia e a outra com 17. A gente pode usar isso aqui como o análogo de uma troca no mercado, em que quando dois agentes participam de uma troca, um deles pode ter um lucro maior e se a gente diz que esse valor que eles trocaram é totalmente aleatório, claro, aleatório, mas não maior do que a energia de cada um deles, então a distribuição que resulta é uma distribuição gaussiana, ou seja, aí não há nada realmente de novo. Mas, bom, isso é reproduzindo Adam Smith, né, falando sobre as trocas, né? Diz: o homem é o único animal que faz trocas, né? Nenhum animal faz isso, né? Nenhum cachorro troca ossos com outro, né? Mas o que a gente desenvolveu, e agora vou falar um pouco do trabalho do nosso grupo, é simular um sistema de trocas, mas onde os agentes eles só colocam em jogo uma fração da riqueza. Então eles têm uma certa aversão ao risco e a quantidade que eles podem trocar é o mínimo do que cada um coloca em jogo. Eu vou mostrar isso aqui. Vamos mostrar com um gráfico, né? Nós temos aqui, imaginem que esse é um jogo tipo uma loteria, né? Cada um coloca uma certa quantidade e aposta uma certa quantidade, e o que ganha a aposta, né? Usando qualquer critério, dados, cartas, etc. Essa regra aqui que diz que o que se ganha é o mínimo do que cada um joga, seria equivalente aqui, né? Imaginem que um coloca 20, o outro tem 60, mas para fazer um jogo honesto, então o que cada um pode ganhar é 20. Ou seja, que quem tem mais preserva essa diferença. Essa diferença não entra no jogo. Entanto que nós podemos imaginar um jogo em que as pessoas não sabem quanto que o outro está apostando e ele pode perder tudo o que apostou, independentemente dessa regra que faz o jogo justo, né? Então aqui um aposta 20, o outro 60,
mas se o que apostou 60 perdeu, ele perde tudo, enquanto que se ele ganha, ele só ganha 20. Então vejam que são duas regras bem diferentes. Se a gente deixa os jogadores jogar por essa regra aqui ou por essa aqui, a gente pode dizer, essa regra é mais justa, né? Porque ninguém ganha mais do que está apostando, então provavelmente o resultado é um resultado que dá uma distribuição mais igualitária do que essa aqui, que é mais injusta. Mas o que a gente não percebe é que essa regra é mais justa, mas quem menos tem menos chance de ganhar. Então, na realidade, se a gente calcula o coeficiente de Gini para as duas regras, a regra honesta dá um coeficiente de Gini grande. Esse aqui é outro fator que eu não tenho tempo agora para